Oi, tudo bom? Eu queria saber qual a importância que você acha desse filme exatamente nesse momento que a gente está vivendo aí, né, no Brasil. O que você acha que é importante as pessoas assistirem esse filme? Olha, eu acho que na época que a gente fez o filme a gente já sentia que poderia ser muito importante, mas hoje em dia, mais do que nunca, a gente está com um diálogo muito grande entre a religião e a política que a gente está vendo. Eu acho que esse filme pode esclarecer muita coisa e trazer luz que muitas pessoas falam que é uma ideologia esquerdista e crítica. Eu acho que a gente pode criar uma comunhão aí entre essas duas coisas que todo mundo acha que é muito oposto, mas na verdade são parte de uma mesma coisa, de uma mesma humanidade. Como é que está sendo lançar o filme aqui no Rio, num festival tão grande que está voltando esse ano? Olha, pra mim é uma emoção muito grande, eu nunca estive no Rio com um filme, né? Mas eu acho que mais do que nunca voltar de uma pandemia, né? E conseguir compartilhar isso ao vivo com as pessoas é muito emocionante. Eu cheguei hoje, não consegui ver os outros filmes ainda, mas a seleção do festival tá muito bonita, então é muito emocionante mesmo, na verdade. Desejo muito sucesso, viu? Vou assistir o filme agora, depois vou comentar. Obrigada. Muito obrigada. Tá. Eu queria saber qual que é a importância que você acha desse filme para os dias de hoje, para os mais jovens assistirem e para os mais velhos recordarem uma época que muita gente está achando que, né, não existiu, negando. Não, acho que o filme é bom pra gente sempre entender a nossa história. E eu acho também que esse filme mostra um momento de duas pessoas que eram muito divergentes, mas em nome da democracia acharam um ponto em comum e acreditaram que iam ultrapassar esses tempos difíceis. Então eu acho que o filme também dá uma visão de futuro, dá esperança, mas também faz a gente olhar para o nosso passado, para a nossa história. E o que você acha que dá para trazer para o Festival do Rio? Assim, como é que é a emoção de lançar, né? Vocês já apresentaram no Festival de Gramado, mas aqui no Festival do Rio, uma cidade que tem assim, história, né, com os festivais e tudo, e está retornando depois de uma pandemia. Qual é a emoção, né? Não, é muito legal. Eu devo muito ao Festival do Rio, a minha carreira é muito importante o Festival do Rio e temos muitas relações boas, assim, então para mim é muito uma honra estar aqui. Muito obrigada, desejo muito sucesso com o filme. Obrigado. A mesma não. Beleza? Tudo bom? Eu sou a Rafa Pustanho, da Mina Comprava Livros, né? Um site que fala muito sobre livro, também fala sobre filme. E eu queria saber, eu ainda não assistiu, vou assistir o filme agora. Eu queria saber qual que você acha que é a importância, você já repetiu isso 500 vezes, mas é sempre bom espalhar mesmo essa palavra, desse filme num momento onde algumas pessoas mais jovens não sabem que existiram tudo isso e as mais velhas estão renegando e pedindo que não aconteceu. O que você acha? Bom, primeiro, já que você tem essa ligação, posso olhar para você? Claro, pode olhar para mim, não tem problema. Já que você tem essa ligação com a literatura, o Pastor e Guerrilheiro, ele é baseado no relato do Glênio Sá, que foi um guerrilheiro na guerrilha do Araguaia, e o filme é baseado nesse relato que é super forte e que eu, inclusive, me utilizei muito durante o processo. Inclusive, em alguns momentos, eu estudando o texto, falei, Belmonte, olha isso aqui que ele fala, e a gente colocou uns offs, sabe? Trouxe a literatura literalmente, assim, na voz do personagem, né? Então, enfim, tem isso. E a importância que, enfim, de novo, me repetindo um pouco, né? Eu acho que a gente tem visto o quão simples é o ato da destruição, né? Eu acho que a gente pode, se a gente pensar mesmo na coisa, é fácil mesmo. Tem uma coisa ali, você chuta, você coisa e foi, né? Agora, botar num lugar, organizar com afeto, com amor, com carinho, que é tudo que a gente precisa agora, e que o filme propõe mesmo, porque esse pastor e esse guerrilheiro, figuras tão distintas, acabam se encontrando de uma maneira tão linda através do mesmo ideal, que é um mundo mais justo. Tanto o pastor como o guerrilheiro, sabe? Eles entendem que o que eles querem é a mesma coisa. E no final das contas, eu acho que o que a gente quer é as mesmas coisas, assim, a gente quer ser amado, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, todo mundo precisa das mesmas coisas. Felizmente, né, cada um também tem sua perspectiva, o seu ponto de vista, e isso que torna a coisa tão maravilhosa. Mas a importância do pastor guerrilheiro é essa, sabe? É jogar luz no que importa, que é na construção de pontes, no diálogo, né? Pra gente não atrasar o pessoal da fila aqui, Johnny, vou só pedir pra você mandar um beijo pro pessoal da Mina que comprava livros, então, claro. tá? Pra assistir o filme. Galera, diretamente do Festival do Rio, suando como o Rio sugere que a gente esteja. Um beijo pra vocês, obrigado por acompanhar cinema, literatura, consumir arte. Todos nós somos frutos, filhos disso, e é isso. Olá, gente, aqui é
Rafa Fustan. O Festival do Rio tá a mil, eu tô conseguindo cobrir muita coisa, apesar, né, assim, de, enfim, não ter muito tempo, mas tô aqui dobrada, de madrugada, tendo que acordar daqui a pouco pra trabalhar no outro trabalho de RH, né? Mas a gente tá aqui pra agradecer primeiro a 2 filmes pelo convite lindo da premiere de hoje, que foi muito bacana. Eu vou colocar aqui pra vocês, não sei se antes ou depois, as entrevistas que eu fiz com os atores, a cobertura, eu também fiz um Reels rapidinho que eu vou jogar pra vocês verem. Depois ele sai aqui como shorts, né, no YouTube, sai no TikTok, enfim, sai em tudo que é lugar aí, eu tô em todas as áreas aí, cobrindo tudo. E hoje foi então a noite de assistir esse filme que é tão importante, é tão potente, né, e é tão necessário num momento, e já tem muito tempo, né, na verdade não é exatamente só esse momento, onde muita gente fala besteira sobre a ditadura e muita gente tenta apagar o que foi. Outro dia eu tava no shopping no sábado, se eu não me engano, ou no feriado, na verdade, na quarta-feira do feriado, eu fui ao cinema com meu marido e tinha um rapaz muito jovem, devia ter 17 anos, com uma camiseta escrito Ustra Vive. O Ustra foi um coronel, né, general, sei lá, da época da ditadura, que torturou e matou muitas pessoas. As pessoas gostam de usar essa roupa com a cara dele, né, quem gosta, pra fazer uma afronta, né, ao PT, porque foi o torturador da Dilma Rousseff, da ex-presidente. E assim, independente de partido político ou não, enfim, quem me acompanha aqui no canal sabe quais são o que eu penso, deixa eu pensar, né, um pouco, eu já dividi com vocês isso. Eu acho que defender ditadura não tem como, né. Uma coisa que é muito absurda, tem que não conhecer a história a fundo pra ser fã de uma atrocidade dessa. Aqui nessa história, que é baseada em fatos reais, a gente vai ver esse filme, não vou contar spoiler, mas é vida real, né, gente? Então, assim, vou comentar algumas coisas. Ele vai estrear oficialmente fora do Festival do Rio em janeiro. A 2 filmes, ela é muito abrangente, assim, então ela acaba depois de lançando no cinema, ela solta nos streamings também pra vocês, primeiro no aluguel, depois muitas vezes tem também no Amazon Prime Video, enfim, é só procurar aí depois pra assistir, que eu já adianto que vale muito a pena, mas é um filme muito forte, né, um cinema nacional daquele, assim, que joga na nossa cara, né, um soco na boca do estômago, coisa que a gente já sabe, mas que é sempre muito cruel, e que me lembrou muito aquele filme com o maravilhoso Tino Darim, que fala sobre a tortura, né, a ditadura no Uruguai. Então também me lembrou muito esse filme. Enfim, aqui nessa história que tem direção do José Eduardo Belmonte, ele é o mesmo de Carandiru, desculpa, de Carcereiros, eu falei errado, desculpa. Eu tava ouvindo ele conversar, uma outra pessoa na premiere, e ele disse que esse filme ficou pronto já tem um tempo, ele já era para ter sido lançado, mas devido à pandemia e tal, acabou acontecendo um atraso e está sendo lançado só em janeiro de 2023. Essa história, ela se passa em 2 momentos, na verdade, entre a década de 60 e 70, no período da ditadura, e depois seria o presente, para o que a gente está assistindo, que é a virada do milênio, né, entre os anos ali 99 para 2000. A gente tem um guerrilheiro comunista que é interpretado brilhantemente pelo Johnny Massaro, que é o Miguel, né, João Miguel, ele usa os 2 nomes ali. Ele é estudante de Direito, ele tem uma namorada chamada Helena, na verdade é uma ativista também, que é interpretada também muito bem pela Anna Hartman. Eu vou colocar as fotinhas aqui pra vocês, que eu tirei fotos com eles também hoje, entrevistei e tal, deve passar aí. E os 2 acabam indo ali para aquele guerrilha do Araguaia, né? Saindo ali do local, abandonando tudo para lutar pelos ideais deles. É importante dizer, gente, que os ideais deles se parecem bastante com, por exemplo, do Marighella, né? Que a gente assistiu, que eu comentei com vocês. São ideais que estão protegendo ali, né? Estão contra a ditadura e tudo, mas são ideais mais violentos, que acreditam que podem vencer a partir de utilização de armas, essas coisas todas. Não tô aqui julgando, deixando de julgar, mas por que é interessante esse filme? Porque a gente tem visto muita questão de se mexer com religião referente à política, né? De misturar as 2 coisas, das pessoas votarem porque defende A ou B. E nesse filme exatamente, o pastor e o guerrilheiro, a gente vai encontrar 2 pessoas muito diferentes que estão presas pelo mesmo motivo, sendo que com histórias de vidas muito diferentes, né? Com um pensamento só que é igual e os outros muito distintos, e a gente vai ver brilhantemente interpretado ali pelo César Mello, o Zaqueu. Zaqueu é um cristão evangélico, ele tá preso erroneamente, ele tem filhos, né, ele é casado e tudo, e ele sente falta desses filhos, mas ele tá preso, ele fica na prisão durante 6 meses. Isso a gente tá vendo na década de 60 e 70. O caso do personagem do Johnny Massaro
que é o Miguel, ele vai ser preso, né, e muito torturado pra contar a verdade e tal, e eles vão querer utilizar, inclusive, o Zaqueu pra descobrir alguma coisa, eles vão ser colocados na mesma cela. Tem uma cena que é muito importante, gente, que me arrepia muito, que é um momento entre os dois que são contra a ditadura. Eles não acreditam naquilo, eles acham que é um absurdo que está sendo feito, é claro que eles têm ojeriza tudo aquilo, e eles dividem esse ideal de que a vida não deveria ser desse jeito. Mas, ao mesmo tempo que eles são contra, eles utilizam armas diferentes. Um pega em armas mesmo, literalmente, o outro acredita que pela palavra da fé ele possa transformar essas pessoas. Então são duas questões totalmente diferentes. Dentro das próprias grupos sempre tem, né, pessoas que têm ideologias parecidas, mas que divergem sobre determinados assuntos. Isso é muito comum, né? Enfim, tem um que é mais radical, o outro menos. E ali você vai ver duas pessoas de mundo muito diferentes, de pensamentos muito diferentes, fazendo, né, criando ali um laço de amizade muito bonito. Tanto é que a promessa entre eles é que eles, daqui a 27 anos da data que está aparecendo, eles se encontrem em Brasília, né, numa virada de ano e tal. A gente vai ver no presente, seria no ano ali finalzinho da década de 90 e tal, uma personagem chamada Júlia. É Júlia ou Juliana? Juliana, que é a Juliana Dálvia. É Dálvia, acho que é esse o nome dela. Enfim, a menina bonitinha ali de Pantanal, ela tá muito bem no papel da moça, que é criada pela avó, que é a Cássia Kiss, brilhantemente interpretada também pela Cássia Kiss, e que descobre quem é o pai dela, que ela nunca conheceu. E que é, inclusive, o general que fez essa atrocidade toda com os dois. Então a história dessa moça vai se interligar quando ela descobrir, porque ela é uma ativista, no caso não tem mais ditadura, mas ela é uma ativista pelo direito das pessoas, de igualdade, essas questões todas dentro da universidade. E ali, quando ela descobrir isso, vai ser muito duro pra ela saber que ela é filha de um cara que fez tanta maldade assim, que torturou tanta gente e que deixou uma herança pra ela que ela não quer receber. É um filme com cenas muito fortes, com atuações belíssimas, trilha sonora, uma montagem, gente, realmente uma fotografia muito bacana também. E eu destaco mais uma vez as atuações que são excelentes. Mas principalmente que ele é excelente, ele é um filme muito, muito necessário. Antes de eleição, depois de eleição, sempre. Aquela história que eu sempre falo pra vocês, existem coisas que precisam ser lembradas para não serem repetidas os mesmos erros, né? Não tem como você dizer que não sabe, que inventaram, que não existiu. Se a gente tem todas essas provas aí de que essas pessoas sofreram, foram torturadas e muitas dessas pessoas nunca foram incriminadas, como a gente viu. A gente acabou de ver a Argentina em 1985, né? Histórias parecidas com essa, que são muito, muito tristes, mas infelizmente muito reais. Eu vou ficando por aqui agradecendo mais uma vez a oportunidade de trazer, né, essa crítica aqui em primeira mão pra vocês. Não esquece de deixar o seu like se vocês gostaram e de comentar aqui embaixo se vocês pretendem assistir esse filme. Um beijo grande pra toda a equipe lá da 2 Filmes, pro Festival do Rio maravilhoso, e pra você que tá aí do outro lado também. Tchau, tchau!